Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, Casa da Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira desta casa e gostaria de dar as boas-vindas, especialmente a todos vocês, e em especial àqueles que estão conosco pela primeira vez. Nesse mês de maio, as nossas palestras têm o tema central: não adie suas alegrias, seja feliz hoje. Na oportunidade de hoje, nós vamos receber a nossa amiga Paula Reis. Paula falará para nós sobre o capítulo 14 do livro Seja Feliz Hoje, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, com o tema Segurança em Deus. Paula também é tarefeira desta casa. Vamos, antes de receber a Paula, fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização. A leitura de hoje está no livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, na sua lição 26. Acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o brocado popular. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas, e no momento próprio, após acurada meditação, toma o teu rumo definitivo. Vamos orar, meus amigos. Mestre amado, de infinita misericórdia e bondade, que possamos, nesse momento, nos congregar aos amigos espirituais, às falanges protetoras e trabalhadoras dessa casa querida. Que cada lar aqui conosco, conectado neste momento, possa receber as bênçãos necessárias para que se instaure a tranquilidade, a serenidade e a paz em cada coração neste momento, para que as palavras proferidas pela nossa querida amiga Paula Reis rendam frutos e sementes de boa qualidade, que ela possa ser inspirada e intuída, e que cada um de nós possa se manter ligado ao alto nesse momento. Pedimos, como filhos pedintes sempre, Pai, que fique conosco neste momento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra, então, para Paula Reis. Olá, amigas e amigos queridos do Centro Espírita Irmã Rosa. É sempre uma alegria essa oportunidade em que estamos juntos para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso tema desse mês é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje. E nós estamos conversando sobre alguns capítulos do livro da benfeitora Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, o livro Seja Feliz Hoje. E nos coube falar um pouquinho, trazer aqui para a nossa reflexão o capítulo 14 desse livro, cujo título é Segurança em Deus. É uma mensagem belíssima de Joana de Ângeles, na verdade é um convite para que a gente encare as circunstâncias da vida com otimismo, com bom ânimo. Então, Joana, para nos apresentar esse tema, ela fala numa primeira parte, vamos dizer assim, eu vou dividir esse capítulo em duas partes para facilitar a nossa compreensão, para a gente refletir sobre as palavras de Joana. Na primeira parte, Joana vai trazer questões acerca da nossa condição evolutiva atual,
o que nós viemos fazer aqui, o que significa essa oportunidade reencarnatória na nossa trajetória evolutiva, quais são as tormentas, né? Por que nós passamos por tormentas nessa etapa, nessa oportunidade, e ela vai nos estimular, nos mostrando por que devemos encarar, suportar essas tormentas sem perder a fé em Deus. E na segunda parte, Joana vai falar para a gente quem é aquele que a gente deve imitar. Quem é o nosso modelo e guia? Claro que ela está falando de Jesus e ela vai trazer alguns exemplos de como Jesus veio justamente para aqueles que mais sofriam, aqueles que se sentiam oprimidos, e como o contato com o Mestre, como seus exemplos, a sua mensagem transformou a vida daquelas pessoas. Então, antes da gente começar a falar sobre essa mensagem lindíssima de Joana de Ângeles, eu gostaria de trazer também um capítulo do livro do Espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. É o livro Jesus no Lar. Nesse livro, o autor narra momentos em que Jesus está junto de seus apóstolos e eles vão interagindo ali na casa de Simão Pedro e Jesus vai passando seus ensinamentos do dia a dia ali para os seus apóstolos. É um livro também imperdível e no capítulo 8, que tem o título de O Príncipe Sensato, os seus apóstolos estão ali conversando sobre qual deveria ser a postura deles diante do Todo-Poderoso, como ele diz, diante de Deus. Jesus, então, observando aquela conversa, como sempre, ele traz uma historinha, né, uma parábola, alguma circunstância que fosse da compreensão daquelas pessoas, trazendo elementos, situações do dia a dia que eles pudessem compreender melhor a sua mensagem. E Jesus narra a história de um soberano que tinha seus filhos, ele desejava que seus filhos alcançassem a elevação espiritual e ele tinha muitas propriedades, né, terras infinitas, e ele queria que os seus filhos alcançassem a sabedoria, o amor e a compreensão. Então esse era o objetivo, que os seus filhos alcançassem. Mas havia algumas condições. Primeiro, sabia-se que o único caminho para alcançar essas três coisas, né, essas três virtudes, né, da compreensão, da sabedoria e do amor, seria por meio da educação e do serviço. Né? Eles não conseguiriam atingir essa meta sem ser por esse caminho. E ele diz também que eles deveriam usar como recurso material transitório e havia um tempo marcado para que eles conseguissem atingir essa meta. E um outro elemento importante também era que eles deveriam se preparar para as tempestades que haveriam de chegar, né? Que eram tempestades que visitariam aquela região. E assim, o Senhor, aquele soberano, presenteia seus filhos, né, vamos dizer assim, ele dá a cada um deles uma fazenda, uma grande área, para que eles pudessem fazer todo esse trabalho e atingir aquela meta. Os filhos mais jovens, num primeiro momento, eles ficam numa postura assim de contemplação. Eles vão descansar, vão repousar e ficam ali contemplando aquela beleza toda. Quando finalmente eles decidem se levantar e começar a trabalhar, eles se distraem a todo momento com discussões infrutíferas que não levavam a lugar nenhum, com pequenas disputas, ficavam discutindo como eles deveriam bajular, né, o termo que o autor usa, aquele soberano, discutindo qual seria a forma dele, a aparência dele, enfim, perdendo tempo de trabalho e também da educação. No caso, a gente pensa, né, a educação no sentido de se transformar, né, em indivíduos melhores, e vão tocando as suas vidas assim. Por outro lado, tem um outro filho que já tinha uma compreensão maior, ele acata os conselhos do soberano e vai levando sua vida
seguindo seus ensinamentos, propagando para os outros aqueles ensinamentos também. E aí, finalmente, chega a tempestade para todos. E quem estava mais fortalecido, aquele que seguia, na medida das suas possibilidades, os conselhos e os ensinamentos do soberano, foi esse filho que não ficou distraído com as coisas que não levavam a lugar nenhum. Então ele tinha assim a sua fortaleza, aquilo que o sustentava para passar da melhor forma possível por aquela tempestade. Então essa é a segurança em Deus que a gente imagina, aquele filho que soube usar o seu tempo, colocando em prática, na medida de suas possibilidades, plantando, na verdade, adubando aquele terreno, para que quando a tempestade própria daquela região, própria daquela condição em que as pessoas viviam, que sim, certamente, aqueles momentos que proporcionavam ou que possibilitavam aquela contemplação daqueles que não usavam o seu tempo adequadamente, aquele momento oscilaria, a tempestade chegaria, e assim chegou. Então, dito isto, trazendo essa história que tanto nos ensina, na verdade, narrada pelo Espírito Neio Lúcio, eu gostaria de introduzir esse texto maravilhoso de Joana de Ângeles, porque ela começa esse texto nos falando que a existência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do Espírito. Então, afinal, a gente sempre se pergunta, né, se nós somos seres espirituais, por que passar por essa experiência na matéria e enfrentar as tormentas que são próprias dessa experiência? E aí a gente, claro, vai recorrer ao Livro dos Espíritos para recordarmos a pergunta que Kardec faz aos espíritos a esse respeito, que é a pergunta 132. Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros a missão. Então esse é o mecanismo que Deus, que é o nosso Pai, nos oferece para permitir que a gente vivencie as tormentas que aqui existem, para que possamos caminhar no sentido da nossa perfectibilidade, né? Vamos dizer assim, aquela perfeição que nos é possível, porque perfeito mesmo, só Deus em sua infinita bondade. E aí, os espíritos acrescentam, né? Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, Joana continua: por mais se anele por tranquilidade, o mecanismo a que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. No momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados. E aí a gente se recorda daqueles irmãos que dedicavam seu tempo para ficar ali contemplando aquela natureza, contemplando aquele ambiente, se desviando, se distraindo com coisas que não levavam a qualquer lugar. Mas aquele momento que permitia, como já comentamos, essa contemplação, ele ia mudar. Então ela está dizendo aqui que essas variações são próprias da nossa condição. Aqui no nosso planeta, como sabemos, de provas e expiações. E nós estamos vinculados a esse planeta porque nós estamos nessa condição ainda. Ainda precisamos aprender muitas lições, precisamos ainda reparar muitos erros do nosso passado. E assim segue a nossa trajetória, como Joana disse, é o mecanismo dinâmico a que estamos submetidos. E aí nos recordamos de uma história que envolve o nosso querido Chico Xavier, que dizem que Chico, num momento de muita tormenta, ele teria
falado a seu mentor espiritual, Emmanuel, e ele teria falado assim para Emmanuel: Emmanuel, vá a Maria, a mãe de Jesus, e peça para ela um conselho. O que eu devo fazer para suportar esse momento? Então, Emmanuel, algum tempo depois, ele retorna e se apresenta para Chico dizendo: Chico, eu tenho um recado da Mãe Santíssima para você. E Chico prontamente teria pego o seu lápis, o seu caderno e se colocado à disposição de Emmanuel para anotar aquela orientação de Maria. E ele disse assim, Emmanuel disse assim: Chico, ela disse para você, isso também passa. E aí Chico foi, anotou e falou assim: só isso? E Emmanuel disse: sim, Chico, o recado dela para você é isso também passará. Então é exatamente isso que nós precisamos trazer, né, para a nossa reflexão. Nós aqui buscamos a felicidade que é possível hoje, né? É o nosso convite também no tema do mês. Vamos ser felizes hoje com os instrumentos que nós temos ao nosso alcance. Então, compreender que essas tormentas que vivenciamos são próprias desse mecanismo, isso nos alivia, porque sabemos que não teremos um sofrimento eterno, que as alegrias passam, mas as tormentas também passam. E se nós ampliarmos a nossa visão com a ajuda da doutrina espírita, que nos esclarece que essa jornada é sempre evolutiva, que caminhamos para a felicidade, ampliando a nossa visão para diversas oportunidades reencarnatórias, isso é muito consolador. Estamos vivendo aqui uma dessas etapas e muitas outras virão. E a gente está sempre no caminho da evolução. E essa é uma contribuição muito importante que a doutrina espírita nos dá, porque a ideia da reencarnação não é exclusiva da doutrina espírita, na verdade já existe há muitos e muitos anos, muito antes do espiritismo chegar até nós. Há muitas religiões reencarnacionistas, especialmente as orientais. Mas essa ideia da reencarnação como um mecanismo da evolução do espírito, isso é muito próprio da doutrina espírita. E isso é extremamente consolador. Então, Leon Denis também trata dessa questão da dor como algo para nos ajudar. A dor como uma ferramenta da nossa evolução. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim, Leon Denis diz assim: por trás da dor há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. Como uma arte, uma sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar nossa beleza interior nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz. Então, o que ele está dizendo é que esse mecanismo da dor, necessário ainda na nossa condição, a gente passa por ele sem estar sozinho, jamais. Existe sempre um amparo da espiritualidade, existe um amor infinito e misericordioso de Deus por todas as suas criaturas. E nós sabemos também que nós temos o amparo espiritual, os nossos espíritos amigos, o nosso anjo guardião que todos nós temos para nos acompanhar nessa jornada. Então, não devemos nunca nos sentir abandonados, nos sentir sozinhos nessa caminhada. E Joana vai falar sobre isso também. Ela vai dizer assim: mantém-te firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. O vendaval fortalece as ramagens das plantas que lhe submetem. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final, enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Então é esse o convite da benfeitora para que a gente caminhe nessa jornada, nessa oportunidade, com bom ânimo, sabendo que nada acontece
para a nossa vida que nós não suportemos, que nós não tenhamos força para suportar. Sim, a gente encontra dificuldades, uns mais, outros menos, mas quando nos enxergamos participantes desse mecanismo e, na verdade, também cooperadores do Pai nesse processo, porque nós também estamos apoiando outras pessoas ao nosso redor, tudo isso fica mais leve, tudo isso vai nos encorajando. E nós sabemos que à medida, como diz Joana, né, que o aparente insucesso ocorre quando a gente tem uma dificuldade, seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde, de relacionamento, ela vai dizer: a viagem para dentro do ser, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, impulsionam para novas tentativas, das quais resultará êxito. Então, como é importante essa busca do autoconhecimento? Como é importante a gente buscar dentro de nós aquilo que nos desvia, aquilo que nos faz perder o foco daquilo que viemos fazer aqui. Quanto mais a gente busca esse autoconhecimento, isso vai nos dando mecanismos de fazer as devidas correções na nossa conduta, na nossa trajetória, dentro daquilo que nos cabe. Ela diz ainda: vigias as nascentes do coração, de onde brotam os bons e os maus sentimentos, e fortalece-te na fixação das metas que pretendes alcançar. Porque nós sabemos que a luz divina está dentro de nós. Filhos de Deus que somos, temos a potencialidade do amor pleno. Nós vamos chegar lá, tá? Temos todas as ferramentas, as leis de Deus, que são as que nos aproximam da verdadeira felicidade, que são as que nos aproximam dessa compreensão do Pai, as que nos fortalecem, estão escritas na nossa consciência. Os Espíritos já nos disseram. Então, aquilo de bom que está em nós é a nossa fonte de sabedoria. Só que a gente acaba se distraindo. Então, por isso que ela faz esse convite para a gente ir para dentro de nós, porque os bons e os maus sentimentos brotam dentro da gente, mas a gente tem potencial para isso. Por isso, tão importante esse mecanismo, essa viagem para dentro, para a gente ir se conhecendo melhor e assim a gente consegue ir fazendo os devidos ajustes que precisamos. Ela diz ainda: não te importem os efeitos exteriores, os comentários em torno dos prejuízos, o ridículo dos frívolos ou qualquer outro fator que produza inquietação. Não vamos nos distrair, vamos manter o foco, vamos seguir em frente. Não é sempre muito fácil para a gente acaba oscilando mesmo, mas a gente precisa a cada dia renovar esse compromisso íntimo com a gente mesmo, para que a gente busque essa felicidade possível ainda hoje, agora. E ela vai dizer: persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e esparzir, tornando a tua existência uma jornada prazerosa, mesmo quando o sol da alegria esteja encoberto por nuvens carregadas de aflição. Sabes que além dela, o astro-rei permanece inalterável. Então, quando a gente tira um pouco o foco das nossas questões, dos nossos problemas, quando a gente estende a mão àqueles que talvez precisem mais do que nós, isso nos fortalece também. Isso nos renova a alegria, nos renova o bom ânimo, porque há muitas formas da gente ajudar o próximo. E ela diz: persiste nessa ideia. Claro que é normal, que há dias em que a gente fica mais desanimado, em que a gente se sente com o mundo sobre os nossos ombros, a gente se sente sobrecarregado, mas é essa injeção de bom ânimo que a benfeitora vem nos dar. Persiste na ideia do bem que vieste vivenciar e esparzir. E esse bem vai desde as mínimas ações que nós temos, de dar um sorriso, de tratar bem as pessoas com quem convivemos, de exercitar a paciência com aqueles que nos desafiam no nosso dia a dia,
e tantas outras possibilidades que todos nós temos de fazer e divulgar o bem, principalmente nas nossas atitudes, porque afinal de contas é isso que interessa, senão nós somos incoerentes, nós somos hipócritas como os fariseus, quando fazemos um discurso e vivenciamos de forma completamente diferente. Vamos errar sim, porque é próprio da nossa condição, mas se a gente mantém o foco, a gente consegue fazer um reajuste, reajustando a rota, né? Como diz os aplicativos, a gente vai se empenhando, né? O verdadeiro espírita é aquele que se empenha em suplantar as suas más inclinações. É esse empenho diário que vai nos ajudar nessa trajetória. E ela vai dizer ainda, estás convidado à execução do programa de amor e revitalização da prosperidade moral e espiritual das criaturas e do planeta que habitas. Então é um convite para que nós sejamos cooperadores do Pai, fazemos parte desse mecanismo. E aí, meus amigos, na segunda parte do texto, depois desse convite, dessa injeção de bom ânimo que Joana de Ângeles nos dá, ela vai nos apresentar, como eu disse na introdução, Jesus como o grande modelo e guia para nós. Ela vai dizer: o modelo irretocável a seguir é sempre Jesus. Na modesta região da Galileia, que padecia sob guante de muitos preconceitos, ele optou pelos pobres e oprimidos. Elegeu os mais degradados, a fim de os reabilitar e proporcionar-lhes os meios de sonhar e conseguir a felicidade que lhes era madrasta perversa. Então, Jesus veio para aqueles que mais sofriam. Havia pessoas ali, e mais à frente a gente vai ver que a Joana de Ângeles vai falar especialmente das mulheres oprimidas daquela época, mas não só as mulheres, havia muitos oprimidos, pessoas que não se sentiam nem com direito, com dignidade para nada, não eram reconhecidos pela sociedade. E Jesus veio para mostrar a essas pessoas, aquelas pessoas, que todos são filhos de Deus. Ele veio trazendo a ideia de um reino de Deus, que na verdade as pessoas olhavam em volta, que reino é esse? E ele veio para mostrar que o reino de Deus está dentro de nós. E aquilo deu uma nova perspectiva para aquelas pessoas. Como Joana diz, aquelas pessoas não podiam nem sonhar, elas não se sentiam nem encorajadas a sonhar com nada, porque a vida, na verdade, era sobrevivência. E Jesus veio quebrar isso. Veio mostrar que o sol nasce realmente para todos. E ela vai dizer, Joana vai dizer, incompreendido, ele descia os abismos morais em que se compraziam e os erguia ao planalto da esperança, do qual fruíam paz. Sem qualquer receio, dedicou-se a atender a mulher aturdida, enredada em situações deploráveis e que se encontrava sem receber a mínima consideração. Adúltera ou obsidiada, dele recebeu a inefável ternura que a dignificou. Demonstrou quanto era merecedora da oportunidade de soerguimento. Então, todos nós temos a chance, merecemos uma nova oportunidade. Em tempos em que a gente condena as pessoas com muita facilidade, né? Usando um termo mais atual aí das redes sociais, as pessoas são canceladas, ninguém tem direito a errar, quando na verdade todos nós precisamos de um olhar indulgente para com as nossas falhas, que não são poucas. Então Jesus rompia esse ciclo e falava, estendia sua mão e falava, não, você tem chance também, vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para a mulher samaritana que foi buscar água no poço, Jesus ofereceu a água viva, a água para aqueles que, quem bebesse daquela água, jamais sentiria sede. Então, é realmente o nosso modelo e guia, que Joana diz, procura imitá-lo. Só que a gente às vezes esquece disso. Às vezes a gente quer adequar
os ensinamentos de Jesus aquilo que se parece mais com aquilo que a gente pensa. Então, quando a gente não anda meio distraído, quando a gente se dá conta, está falando de um Jesus preconceituoso, ou antes, está subsidiando, está amparando as nossas decisões, como se Jesus corroborasse com isso, dando aí um respaldo aos nossos preconceitos, que é tudo aquilo que Jesus veio romper, oferecendo a mensagem de Deus para todos nós. Então precisamos ser vigilantes. Falamos de Deus, de Jesus, muitas vezes sem refletirmos. Será que Jesus realmente pensaria desse jeito? Será que Jesus, a quem nós devemos imitar, já que é nosso modelo e guia, será que ele pensaria desse jeito? Precisamos refletir sobre isso, não é, amigos? Isso é muito importante. E aí, Joana, já finalizando, ela vai dizer que foi desse modo, né, dessa, vamos dizer, transgressão aos costumes da época que Jesus cometeu vários, né, rompendo esse ciclo de preconceito. Ela vai dizer, foi desse modo o libertador da escravidão feminina, que soube corresponder ao seu afeto, porquanto algumas delas o acompanharam na via dolorosa, na cruz. E aí ela vai dizer, e uma que fora vítima da perversidade, da treva implacável, e dele recebeu amparo, tornou-se a portadora do mérito de anunciar-lhe a ressurreição. A benfeitora está falando de Maria Madalena, aquela mulher que para muitos a reconhecem como o maior exemplo de transformação moral que temos conhecimento no Evangelho. Maria Madalena servia a muitos homens, né? Era uma mulher que cometia vários equívocos nessa área, mas ela sentia um vazio, algo não a preenchia. Ela tinha acesso a muitos benefícios materiais, mas ela vivia num vazio constante. E quando ela tem contato com Jesus, quando ela percebe aquela luz, ela nunca mais volta atrás. E se torna uma grande seguidora do Mestre. E se torna uma grande mãe para outras pessoas, né? Os rancenianos da época, que eram pessoas também que eram abandonadas completamente pela sociedade. E se tornou uma grande seguidora do Cristo. Então, Joana de Ângeles, né, já encerrando a nossa participação de hoje, ela encerra esse texto, né, que claro, a gente recomenda que seja lido e relido e refletido na sua íntegra. Ela encerra o texto assim: permanece, portanto, na segurança em Deus e nele confia, deixando-te conduzir. Ele sempre estará ao teu lado, mesmo quando não buscado. Embora ignorado, ele é o hálito da vida em tua vida. Portanto, no momento em que te encontres combalido, sob os fórceps dos testemunhos, deixa-te conduzir por ele, que é a meta sublime em cuja direção rumas no fatalismo da evolução. Então, meus amigos, esse é o convite da benfeitora Joana de Ângeles. É importante a gente refletir sobre a diferença entre acreditar e ter fé. Quando a gente acredita, a gente aceita uma determinada coisa como verdade. Mas quando a gente tem fé, até pela origem da palavra, que nos remete à fidelidade, nos remete à sintonia, a gente consegue se deixar levar. A gente tem a certeza de que não está sozinho. Isso significa fazer tudo quanto está ao nosso alcance para que a gente possa passar pelas situações ou até mesmo evitar, mas sabendo que Deus está do nosso lado nos amparando. Então, isso nos fortalece e isso nos ajuda a seguir em frente com mais tranquilidade, passando pelas tormentas que são próprias dessa condição e desse planeta em que vivemos. E eu gostaria, assim, de encerrar a nossa conversa de hoje com uma história que eu
acredito que muitos conheçam, ela é bem conhecida, uma historinha pequena, e que eu acho que de uma forma muito singela retrata essa confiança, essa fé que a gente está conversando aqui nesse texto de hoje. A historinha se passa dentro de um avião. Havia um grupo de pessoas numa viagem de avião e esse avião tá seguindo a sua trajetória, a sua rota ali de forma tranquila, e havia um menino, um garoto, que estava ali sozinho, viajando aparentemente sem nenhum adulto por perto. Quando de repente esse avião ele atravessa uma área de turbulência. As pessoas já ficam um pouco assustadas, já vão com uma dando a mão para outra para se sentirem mais seguras, e a turbulência vai aumentando, aquele avião começa a se mexer muito, as pessoas vão ficando assustadas, algumas entram em pânico, mas aquele menino, ele continuava, seguia as orientações dos tripulantes, mas ele continuava ali, sereno na sua cadeira, uma criança. E então, a turbulência aos poucos vai passando, as pessoas vão se acalmando e então vão voltando aos seus lugares. Nisso, um homem que vinha observando aquele menino, ele não controla a sua curiosidade, ele não resiste, se aproxima do garoto e pergunta: "Você não sentiu medo enquanto a gente passava por essa turbulência?" E o menino responde para ele com aquela inocência e espontaneidade das crianças e diz: "Moço, o piloto desse avião é o meu pai." Então, meus amigos, eu agradeço por mais essa oportunidade, que possamos refletir sobre essas questões trazidas para nós de forma tão bela, e que possamos seguir em frente sempre com bom ânimo na nossa trajetória a cada dia. Vamos então, meus amigos, encerrar a nossa participação, nosso encontro de hoje, com a nossa prece de encerramento. Vamos então fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Pai de amor e bondade, infinita misericórdia, obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de estarmos aqui em busca, Senhor, do nosso aprimoramento. Mestre Jesus, obrigada por seus ensinamentos imperecíveis. Obrigada por seus exemplos de amor e de luz. Agradecemos ainda a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa, a equipe das nossas mentoras, Irmã Rosa e Irmã Anália Franco. Obrigada, queridos amigos, por tanto amparo, por nos sustentar, por nos envolverem com suas vibrações amorosas a todo momento, nos ajudando assim, neste momento de reflexão, a nos mantermos conectados com os ensinamentos do Mestre. Neste momento, Senhor, pedimos que todas as casas, todos os lares aqui representados sejam visitados, Senhor, pela espiritualidade amiga, levando vibrações de amor, de paz, de harmonia. Que todas as águas, Senhor Jesus, do nosso planeta recebam essas vibrações fluídicas de cura, de paz, de amor. E dessa forma, Senhor, todo o nosso planeta seja envolvido na Tua luz e na Tua paz. Obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre. Graças a Deus.